Oi, hoje você vai aprender comigo a identificar muito rapidamente uma oração subordinada substantiva. Você sabe que o período composto, ele estabelece, é aquele período em que as orações estabelecem entre si relações que podem ser de coordenação ou relações de subordinação. Eu tenho coordenação quando eu não observo uma oração desempenhando função sintática dentro da outra oração. Muitas pessoas gostam de dizer assim, quando uma oração não depende da outra. Gente, num texto, tudo depende de tudo. As relações de sentido, elas se estabelecem inevitavelmente. Então, quando a gente diz que uma oração não depende da outra, a gente não está falando em termos de sentido. Nós estamos falando estruturalmente. Por outro lado, eu vou ter subordinação quando estruturalmente uma oração depende da outra. Ou seja, quando uma oração se comporta como um termo da outra. Não à toa, as orações subordinadas vão ser classificadas como substantivas se elas desempenham lá na oração principal uma função típica de um substantivo. Adjetivas se desempenham lá na oração principal uma função típica de um adjetivo. E adverbiais se desempenham uma função típica de um advérbio. Portanto, elas estão sempre desempenhando uma função dentro da outra oração. É por esse caráter de desempenhar uma função estrutural, sintática lá dentro da outra oração, que eu digo que ela é subordinada à outra oração, entenderam? Não é porque estabelecem relação de dependência ou de independência semântica. Porque eu acho que se você for seguir esse caminho, você pode ter sérios problemas na hora de analisar, porque você está fazendo uma análise que é sintática, seguindo critérios que não são sintáticos, são semânticos, e isso provavelmente vai te levar a erro. Então, pense sempre assim, coordenação é um processo por meio do qual as orações têm independência estrutural, têm estruturas autônomas. A subordinação, por sua vez, é um processo de dependência estrutural, certo? Bom, as orações substantivas vão desempenhar funções típicas do substantivo, quais sejam as funções de sujeito, e ela vai ser subjetiva, objeto direto vai ser objetiva direta, objeto indireto, objetiva indireta, completiva nominal, que funciona como complemento nominal, predicativa, que funciona como predicativo do sujeito, e apositiva, que funciona como aposto. São todas funções substantivas. Prestem atenção, não é isso? Por isso, essas funções são subclassificações das orações subordinadas substantivas. As adjetivas também se subclassificam, as adverbiais também. Mas a gente quer hoje, de uma maneira rápida, ajudar você a identificar uma oração substantiva. Bom, uma oração substantiva, a Patrícia já acabou de falar para você, que desempenha uma função típica do substantivo, certo? A gente tem na língua portuguesa um pronome que é sempre um pronome substantivo. Em qualquer uso desse pronome, ele vai estar ocupando o espaço de um substantivo, certo? Esse pronome é o pronome isso. Então, sempre que você conseguir colocar um isso no espaço de uma oração substantiva, significa que aquele espaço é um espaço substantivo, certo? Então, se eu disser assim para você, né? Quero que você vença, certo? Que você vença é uma oração porque tem um verbo aqui. Quero é uma outra oração. Eu poderia dizer que eu quero a sua vitória. Eu não poderia dizer isso? Pensem, qual é o núcleo da estrutura a sua vitória? É vitória, não é? Vitória é um substantivo, não é? Quer dizer que essa estrutura aqui está entrando no lugar de uma estrutura que tem por núcleo um substantivo. Por isso, essa oração é uma oração substantiva. Mas você não precisa ficar procurando no leque enorme de substantivos que nós temos um substantivo para substituir por cada
oração substantiva que você encontrar. Basta que você substitua pelo pronome sempre substantivo isso. Então, quando eu digo quero isso, eu tenho aqui uma oração que inteira foi trocada pelo pronome substantivo isso. Então, essa oração ocupa uma casa sintática do substantivo. Para você subclassificar, você precisa analisar a oração principal. Eu prometo que a gente vem um dia só para subclassificar oração substantiva, certo? Por enquanto, eu quero que você identifique essa oração. Por sua vez, as orações adjetivas e adverbiais começam com o nosso ad, que quem já me acompanha sabe que eu falo que é sempre uma marca do acessório. Então, normalmente a oração substantiva é uma oração que faz mais falta. Ela tem um papel substantivo, certo? Um papel importante na sentença. Se eu tirar isso aqui, eu acho que você sentiria falta. Quero, fica um vazio, não fica? A oração adjetiva e a oração adverbial, elas normalmente não deixam esse vazio. Então, por exemplo, eu poderia dizer, né, que gosto do aluno que estuda. Esse que estuda, percebam que não entra no lugar de um substantivo, né? Ele entra no lugar de um adjetivo, estudioso. Então, essa oração, ela funciona como um adjetivo da outra oração, certo? Eu não conseguiria colocar um isso aqui, né? Gosto do aluno, isso. Não conseguiria. E uma outra característica para eu saber que ela não é substantiva é esse caráter mais irrelevante dela dentro da sentença. Eu poderia dizer simplesmente gosto do aluno, não é verdade? O adjetivo e o advérbio têm um caráter mais acessório, sendo a diferença deles a seguinte: o adjetivo, você já sabe, se refere a um substantivo. A qual palavra essa oração ad, aqui, acessória, se refere? A aluno. Aluno não é um substantivo, então essa oração é adjetiva. Agora, se a minha oração de caráter acessório se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um advérbio da oração principal, aí você já vai saber que ela é uma oração adverbial. Tudo bem? Bom, você já tem instrumento suficiente para identificar, primeiro, né, se uma oração é subordinada ou é coordenada, e para identificar também se, sendo subordinada, ela é substantiva, adjetiva ou adverbial, certo? Vamos ver aqui comigo em qual dessas sentenças aí eu não tenho oração subordinada substantiva. Ela não revelou quem era o seu pai. Quais são as orações aqui, ó? Ela não revelou quem era seu pai, certo? São duas orações. Aí você vai me dizer assim: Patrícia, eu aprendi que oração substantiva começa sempre com que ou com se. Então essa aí não é substantiva, porque ela não começa com que e com se. Oração substantiva, classicamente, começa com as conjunções integrantes que e se. Tudo bem? Mas há transpositores outros que podem atuar na oração subordinada substantiva também. O quem, o onde, o quando podem aparecer nas orações substantivas. Eles não são conjunções integrantes, certo? Eles são transpositores que atuam no espaço da ligação entre a oração substantiva e a oração principal. Quer dizer, a conjunção integrante, ela vai ser o principal elemento. E aí eu tenho realmente uma predominância de que e se introduzindo a oração subordinada substantiva. Muito mais, inclusive, o que do que o se. Mas nada impede a ocorrência de outros transpositores, tudo bem? Transpositores são esses conectores que ligam a oração, uma oração a outra, tá? Bom, então aqui eu poderia dizer que ela não revelou isso. Eu acho que poderia, né? Outra característica de substantiva: se eu tirasse essa oração ali, ela faria falta, né? Imagina que eu pensasse só em ela não revelou. Ela não revelou, fica faltando alguma coisa. Então, característica 1 de substantiva. E existem substantivas que você vai observar no seu estudo aí, que não são tão necessárias assim. Mas, normalmente, a oração substantiva deixa um buraco. Essa aí fez isso.
E a prova cabal de que ela é uma oração substantiva é que eu consigo colocar o pronome substantivo, isso, no lugar dessa oração inteira. Eu estou trocando tudo por isso. Ela não revelou isso. Então eu tenho oração subordinada substantiva? Tenho sim. Estou procurando uma alternativa em que eu não tenha. Que você não viria, todos já diziam. E aqui, onde é que você divide? Percebam que eu inverti a ordem. Ó. Todos já diziam, é a minha oração principal. Que você não viria, veio na frente. Você está percebendo? Agora, isso aqui é uma oração subordinada substantiva? Imagina que eu tirasse. Todos já diziam. Eu acho que a primeira característica de oração substantiva é que ela não tem uma cara de muito acessória, não, né? Parece que ela é importante. Mas, para tirar a prova, eu coloco o meu pronome substantivo isso no lugar da oração inteira. Isso todos já diziam. Funcionou? Funcionou. Esse aqui é uma conjunção integrante clássica aí. Olha o que aqui. Tudo bem, o que é sempre conjunção integrante? Não. Pode ser outras coisas. Assista aos nossos vídeos aqui que tem aula específica sobre isso. Então, todos já diziam isso, ou isso todos já diziam, oração subordinada substantiva. Não sabíamos se eles voltariam. Não sabíamos uma oração. Se eles voltariam, é aqui a minha oração subordinada. Olha aqui a conjunção integrante clássica, certo? Não sabíamos isso. Bom, troquei por isso. Já sei que eu tenho uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque isso é um pronome substantivo. Também poderia perceber que se eu tiro essa oração, não sabíamos, sozinho assim, fica faltando alguma coisa, certo? Ela sairá se o pai permitir. Bom, de novo eu tenho um conector aqui que é o C. Será que é o mesmo C? Será que é conjunção integrante igual a esse aqui? Vamos ver, né? Ela sairá. Se o pai permitir, é uma outra oração que está ali. Se eu tirar, percebam aqui, se eu tirar, se eles voltariam, aqui na letra C, e se eu tirar, se o pai permitir na letra D, em qual dos dois casos você vai perceber que a oração retirada faz mais falta? Não sabíamos, puro. Ela sairá, puro. Perceba que não sabíamos, você pergunta o quê? Fica faltando alguma coisa. Então essa oração preenche um espaço substantivo da sentença. Essa aqui não, ó. Você poderia dizer ela sairá. Pronto. Agora o que você fez aqui foi apresentar a condição para ela sair. É um elemento acessório, eu estou achando, certo? Pensa, ela sairá isso, não dá certo, não é? Então, primeira característica para não ser substantiva, se eu tirar, ela não vai deixar tanta saudade. E, cara, né, a prova total de que ela não é substantiva, é que eu não consigo colocar o isso, pronome substantivo, nesse lugar. Será que ela é então o quê, gente? Substantiva eu já vi que não é. Ela é o quê? Ela se refere, então ela é ad, né? Se ela não é substantiva, ela só pode ser ad, ou adjetivo ou adverbial. Ela se refere a qual elemento da oração principal? É ela, se o pai permitir, ou sairá, se o pai permitir? Sairá. Sairá é verbo, não é verdade? Quem se refere ao verbo é o adjetivo ou é o advérbio? É o advérbio. Essa oração aqui é uma oração, portanto, ó, adverbial. Se você tiver dúvida entre a adjetiva e a adverbial, basta você perceber a relação. E ainda tem um outro macete muito rápido. Se você conseguir colocar na frente da oração principal, ela não vai ser adjetiva nunca. Porque a oração adjetiva não se antepõe à principal. Eu acho que eu conseguiria dizer, né? Se o pai permitir, ela sairá. Então, se eu consigo colocar uma oração ad na frente da oração principal, ela não será nunca adjetiva. A oração adjetiva precisa de algum elemento da oração principal antes dela, pelo menos. Bom, a gente tinha oração substantiva aqui?
Não, né? Tinha oração o quê? Adverbial, né? Tô achando que essa aqui que é a alternativa que eu vou marcar, mas eu vou ver a E primeiro. Ele não diz onde mora. Já tá você dizendo assim, onde? Onde é lugar. Isso é advérbio. Ora, gente, a conjunção integrante que e a conjunção integrante se precisam aparecer sempre nas orações substantivas ou as orações substantivas admitem outros transpositores? Admitem outros, não é verdade? Então, ele não diz isso. Eu tenho um onde aqui? Tenho. Isso significa, por acaso, que a oração não é substantiva? Não. Por quê? Primeiro, essa oração faz falta. Ele não diz. Não diz o quê? E aí, então, eu consigo colocar um isso nesse lugar. Ele não diz isso. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva, como eu tinha na C, como eu tinha na B e como eu tinha na A. Onde eu não tinha oração substantiva, na letra D. Não é fácil? Parece que sintaxe é difícil. Sintaxe é uma delícia. O que você precisa é entender de verdade, certo? Vem entender aqui comigo. Vou esperar você mais vezes. Tchau!